Imagine que você é uma casa sólida feita de pedra. A cada ano, suas paredes começam a se desgastar silenciosamente, pedra por pedra, sem qualquer ruído ou alarme. Primeiro aparece uma pequena rachadura, depois outra. Você anda pelo chão e sente que ele cede um pouco sob seus pés, embora pareça insignificante. Na verdade, isso é um sinal preocupante. A fundação enfraqueceu. Assim como os músculos desaparecem após os 60 anos, lentamente, sem sinais altos e mudanças bruscas. Esse processo lembra apagar com uma borracha. Os músculos desaparecem gradualmente. Primeiro você se move menos, depois fica cada vez mais difícil levantar, até começar a tropeçar. Tudo isso não é envelhecimento, mas uma degradação oculta dos músculos, sobre a qual não se fala abertamente. É triste, pois o processo pode ser prevenido e interrompido. O mais assustador, quase todos os idosos, mesmo os ativos e com bom apetite, não recebem o elemento nutricional chave para a recuperação muscular. Um produto simples e barato capaz de desacelerar essa degradação permanece despercebido e subestimado na dieta diária de muitos. Hoje vou contar por quê. Mesmo com uma alimentação saudável, os músculos nem sempre estão protegidos e qual produto está na linha de frente da sua força após os 70. Além disso, em uma das sessões vou falar sobre algo que muitos médicos frequentemente deixam passar, mas que realmente pode mudar a situação. Mudar tudo. Primeiro, o destruidor secreto da força no corpo humano. Tudo está interligado e o que parece envelhecimento é, na verdade, o resultado de processos invisíveis dentro de nós. Um desses processos é a inflamação oculta. Ela não causa febre ou dor, como no resfriado, mas pode durar anos, destruindo o corpo por dentro. Esse tipo de inflamação é reconhecido pelos médicos como uma das principais causas da perda acelerada de massa muscular após os 60 anos. Não é visível a olho nu, mas destrói as células. As células são destruídas mais rápido do que conseguem se regenerar. O pior é que a inflamação não é causada por lesões ou infecções, mas pelo estilo de vida, alimentação e falta de nutrientes. O segundo ponto é o ômega 3 como agente anti-inflamatório. Alimentos capazes de apagar o fogo interno e criar condições para a recuperação muscular são especialmente importantes. Os ácidos graxos ômega 3 são agentes anti-inflamatórios naturais. Eles protegem as articulações e o coração, além de participarem do metabolismo muscular. Esses ácidos ajudam as células a responderem aos sinais de crescimento, melhoram a sensibilidade aos aminoácidos e reduzem o nível de cortisol, hormônio que destrói os músculos. O terceiro ponto são as fontes de ômega 3. Elas podem ser encontradas em peixes gordurosos, salmão, cavala, sardinha e arenque. É importante que o peixe seja preparado corretamente, assado ou no vapor e não frito, para preservar suas propriedades benéficas. Recomenda-se consumir peixe regularmente, pelo menos 2 vezes por semana, com uma porção adequada, e não apenas um pequeno pedaço para benefício à saúde. Se não gostar de peixe, pode substituí-lo por óleo de peixe de qualidade, sem aditivos artificiais e com garantia de pureza, tomando-o sistematicamente. O óleo de fígado de bacalhau apoia a saúde dos músculos e vasos sanguíneos, fornecendo os nutrientes necessários para seu funcionamento e recuperação adequados. Pesquisas mostram que idosos que tomam ômega 3 regularmente têm uma taxa mais alta de síntese de proteína muscular, mesmo sem atividade física. Ômega 3 é benéfico não apenas para o coração e o cérebro, mas também para a manutenção da força muscular com a idade, especialmente se combinado com atividade física mínima. Quando o ômega 3 é combinado com atividade física mínima, o efeito é amplificado exponencialmente, permitindo recuperar a força sem precisar de academia. Ômega 3 não é apenas um suplemento da moda, mas um bloco de construção importante que ajuda os músculos a se recuperarem, agindo discretamente em segundo plano. Dê um passo para fortalecer as reservas internas do corpo, adicionando o peixe certo à sua mesa e fornecendo aos músculos a nutrição necessária. Um aspecto muito importante é que os músculos se perdem até durante o sono. Embora pareça estranho, é justamente à noite que esse processo ocorre. À noite, quando o corpo descansa e não recebe alimento, entra em modo de economia. Na falta de nutrientes, o organismo começa a retirar aminoácidos dos músculos, especialmente após os 60 anos. Na idade madura, o metabolismo desacelera e a digestão se torna menos eficiente.
Algumas horas sem comer à noite podem destruir a massa muscular, ao contrário da juventude. Isso acontece todos os dias de forma imperceptível. Enquanto a pessoa dorme, os músculos se dissolvem sob o cobertor. Mesmo uma boa alimentação durante o dia não compensa a perda muscular noturna. Felizmente, existe um produto, o guardião noturno dos músculos. Ele destrói lentamente os músculos, nutrindo os tecidos durante várias horas de sono. Este produto é o queijo cottage, rico em caseína, uma proteína de digestão lenta. A caseína fornece um fluxo constante de aminoácidos no sangue durante o sono. A caseína é a proteína ideal para a noite. Ela não causa picos de açúcar nem sobrecarrega o estômago, mas nutre os músculos de forma eficaz. Em vários estudos, a caseína foi comparada com suplementos proteicos esportivos. É acessível para todos, não cápsulas nem pó, mas um prato de queijo cottage antes de dormir. O queijo cottage pode ser consumido puro ou com uma colher de sementes de linhaça para aumentar os benefícios. É uma maneira simples de manter os músculos saudáveis à noite. Para equilibrar as gorduras e obter benefícios adicionais para o coração, adicione um pouco de canela ou frutas vermelhas. É importante não usar açúcar ou geleia para evitar picos de insulina. Precisamos do efeito de recuperação, não de um pico brusco de insulina. Pesquisas mostram que idosos que consomem queijo cottage à noite mantêm a massa muscular estável. Isso é especialmente importante para quem se movimenta pouco devido a problemas nas articulações, coração ou cansaço. A proteína noturna dá ao corpo as ferramentas para a recuperação. Durante a noite ocorrem processos essenciais de cura, regeneração e crescimento dos tecidos. Sem materiais de construção, o corpo começará a desmontar o velho para criar o novo. Sua tarefa é prevenir a destruição muscular. O hábito de comer meia tigela de queijo cottage antes de dormir é como um escudo protetor para os músculos. Deixe o corpo trabalhar para você mesmo enquanto dorme. Os músculos descansam e não se deterioram graças à alimentação noturna adequada. O gatilho, sem o qual os músculos permanecem silenciosos, é o sinal para o corpo começar a construir músculos. Pode-se comer frango, peixe, queijo cottage e proteína. Mas tudo isso passará despercebido e não se transformará em benefício ou gordura se o corpo não receber um sinal específico para o crescimento muscular. O corpo não começará a construir músculos até que alguém diga: "Ei, é hora de trabalhar." Esse sinal é a chave importante para o crescimento muscular. Só após receber o sinal, os músculos começarão a crescer e se recuperar, e sem ele, os nutrientes serão inúteis. Portanto, não é apenas a comida que importa, mas também o estímulo para o corpo que inicia o processo de recuperação e crescimento muscular. No final, para manter os músculos e a saúde, é necessário combinar a alimentação correta com atividade física e recuperação durante a noite. É hora de começar a recuperar os músculos. Sem o sinal da leucina, o crescimento não será iniciado, mesmo que os aminoácidos estejam presentes no sangue por toda parte. A leucina é o botão de início do crescimento muscular. Se a leucina não for ativada, as proteínas simplesmente circulam pelo corpo sem benefício. Na juventude, o crescimento é iniciado mesmo com uma pequena quantidade, mas após os 60 anos é necessária uma dose maior. Onde há mais leucina? Não em suplementos caros, mas em ovos comuns. Mais precisamente em 2 ovos inteiros, incluindo a gema, que contém importantes vitaminas lipossolúveis. Os ovos dão ao corpo um impulso importante para a recuperação, pois contém quase o equilíbrio perfeito de aminoácidos. Sua proteína é absorvida melhor do que a proteína da carne ou do peixe. O principal não é apenas a absorção da proteína, mas o fato de que os ovos dão ao corpo um sinal claro. É hora de construir músculos. Tudo o que foi comido antes começará a funcionar. Muitas vezes perguntam sobre o colesterol. É um mito que 2 ovos por dia sejam prejudiciais. Diversos estudos mostram que o consumo moderado não aumenta o colesterol ruim em pessoas saudáveis. Além disso, os ovos têm um efeito positivo na saúde, mantendo o equilíbrio e ajudando na recuperação do organismo. Para os músculos, isso é especialmente importante com a idade. Se não tiver apetite no café da manhã, coma um ovo no almoço ou adicione ovos cozidos à salada. Você pode fazer uma omelete com legumes. São 2 golpes contra a fraqueza, proteína e fibra. O principal é a regularidade, não uma ação isolada. Fato interessante: participantes com mais de 60 anos receberam a mesma quantidade de proteína,
mas um grupo recebeu mais leucina. No grupo com mais leucina, a massa muscular aumentou. Não é a quantidade, mas a qualidade da proteína que importa. A leucina não apenas nutre, ela inicia uma reação em cadeia que o corpo continua por conta própria. Se você come proteína suficiente, mas não ganha força, talvez esteja faltando esse botão de início. Este botão está na sua cozinha, na simples casca do ovo. Uma faixa verde no prato, uma folha fina, verde, quase efêmera. Isso é espinafre. Alguns não valorizam o espinafre, outros o consideram comida para coelhos, e alguns o confundem com salsa. Mas para o corpo envelhecido, o espinafre não é um acompanhamento, mas uma ferramenta e um potenciador. Não é uma fonte de proteína nem um substituto da carne, mas um fertilizante para os músculos, se quiser. Sua função não é construir músculos, mas fornecer tudo o que é necessário para o processo. As fibras musculares não são apenas fios de proteína, mas máquinas elétricas que se contraem, gastam energia, respiram e transmitem sinais no corpo humano. O espinafre é rico em magnésio, um elemento que regula o funcionamento das células musculares. Sem magnésio, as contrações são em vão, o sinal do cérebro atrasa, causando espasmos e tremores nas pernas. Câimbras noturnas e espasmos musculares aumentam com a idade, mas a causa nem sempre é o envelhecimento, e sim a falta de minerais como magnésio e potássio. Além do magnésio, o espinafre contém nitratos que antes causavam preocupação, mas agora está comprovado que eles dilatam os vasos e aceleram a circulação sanguínea. Graças aos nitratos, o corpo entrega oxigênio às células rápida e precisamente, como um correio expresso, melhorando a nutrição e o funcionamento dos músculos como um todo. O potássio é importante para a força muscular, mas é perdido por pessoas que tomam diuréticos, especialmente quase metade das pessoas com mais de 60 anos. A falta de potássio reduz a força, dificulta levantar o braço e suportar o peso com as pernas, causando fraqueza nos músculos. A ajuda vem das folhas verdes, o modesto espinafre sem cheiro, mas com efeito claro nos músculos e no estado geral do corpo. O espinafre não precisa de receita, é fácil de adicionar à comida, no omelete em 5 segundos, na sopa no último minuto ou no sanduíche com queijo. Pode-se misturar espinafre no liquidificador com maçã, banana e água. O importante é consumir regularmente e sem exageros. Para benefício, basta um punhado de espinafre por dia, uma forma simples e acessível de apoiar os músculos e a saúde em qualquer idade. O principal é lembrar que o espinafre não é para o sabor, mas para o funcionamento do corpo. Sua ausência com a idade é sentida mais do que a falta de sobremesa ou doces. O espinafre não tem propriedades mágicas, apenas minerais, vitaminas e nitratos que estabilizam o corpo. Não é uma carga energética, mas uma calibração do sistema, como óleo em um mecanismo antigo. Você coloca espinafre e o corpo começa a funcionar suavemente, como um carro após lubrificação. É a recuperação muscular em uma xícara, o suporte do corpo após esforços e estresses. Um dia você olha para a panela e vê um líquido modesto, ligeiramente turvo, com uma fina camada de gordura por cima. Isso é caldo. Parece simples, quase caseiro. Mas se você soubesse o que esse caldo esconde, olharia para ele de outra forma. Não é apenas uma sopa, mas uma essência concentrada de ossos, cartilagens, tendões e veias. A comida moderna há muito esqueceu essas substâncias, mas o corpo continua a lembrá-las, especialmente depois dos 40, quando o organismo para de produzir colágeno, glicina e prolina. Essas substâncias parecem entediantes, mas são elas que determinam se o joelho dói, se é fácil levantar do sofá, se você quer se mover ou se tudo começa a quebrar e ranger. Colágeno, glicina e prolina influenciam não só as articulações, mas também a elasticidade dos músculos, ligamentos, a recuperação após o treino e a resistência dos tecidos conjuntivos. A comida moderna é macia, refinada e estéril, mas os músculos precisam de um suporte mais firme e nutritivo para a saúde e recuperação. É importante entender que a alimentação não é apenas prazer ao paladar, mas cuidado com o corpo, especialmente com a idade, para manter a mobilidade e a força. A base espessa do caldo de ossos é uma velha e boa poção, sem realçadores. Apenas ossos, água, fogo e paciência para 8 horas de cozimento lento. Beber esse caldo significa dar ao corpo aquilo que há muito tempo faltava, especialmente quando há rangidos nas articulações e dores nas costas após o sono.
Nesses casos, o caldo é um suporte ao nível dos tecidos, não apenas alimento. Seu efeito não pode ser substituído por um cubo de caldo do supermercado. Um caldo rapidamente cozido em 15 minutos não dará o resultado desejado, apenas o cozimento lento e concentrado cria um verdadeiro benefício. O caldo pode ser bebido como chá, usado para sopas ou congelado em formas para ser adicionado regularmente a pratos de legumes. O principal é tornar o consumo de caldo um hábito e não uma lembrança rara e nostálgica da cozinha caseira e do cuidado. O caldo não contém proteína no sentido tradicional, mas possui materiais dos quais o corpo constrói todo o resto. Não é uma fonte de energia no sentido comum, mas a base da energia, um produto invisível, quente, gorduroso nas bordas, vital. Cada xícara é um micro-reparo para o organismo, sem promessas espetaculares, mas com um resultado que se sente após algumas semanas. Menos estalos nas articulações, mais flexibilidade e a sensação de que o corpo ficou mais leve e ágil após o consumo regular de caldo. O mecanismo se desfaz, mas o sistema permanece unido e coordenado. A lentilha não é apenas comida para pobres, mas um componente importante da alimentação frequentemente esquecido. Quando foi a última vez que você comeu lentilha? Você a percebeu como uma fonte importante para os músculos e não apenas como substituto da carne? Na maioria das vezes, ela é esquecida. Isso é um erro, pois a lentilha não é apenas um acompanhamento, mas uma arma poderosa para o organismo, especialmente após os 60, quando o corpo exige nutrição estável sem caprichos. Comecemos com a proteína. A lentilha é uma proteína vegetal com um perfil de aminoácidos que muitos nutricionistas consideram equivalente às proteínas animais. Ela não contém leucina, um aminoácido presente no ovo, mas possui um complexo que garante uma contribuição estável, um fluxo constante de aminoácidos necessário para o organismo envelhecido. A fibra na lentilha afeta tudo, o nível de açúcar no sangue e a absorção da proteína. Sem fibra, a comida passa rápido. Com ela, nutre e mantém o nível de energia. O humor se torna estável, o apetite é controlado e o intestino agradece. Um intestino saudável é a chave para uma melhor absorção da proteína e saúde geral. O ferro é uma das causas comuns de fraqueza muscular em idosos. A lentilha contém ferro, ajudando a combater a deficiência e a manter os músculos. O ferro da lentilha é absorvido suavemente, sem sobrecarregar o estômago, especialmente se estiver acompanhado de vitamina C, como tomates ou suco de limão. Isso reduz a falta de ar e aumenta a resistência. A lentilha não causa sensação de peso nem requer cozimento longo. Basta adicionar água e em 20 minutos obtém-se a base para sopa, ragu ou até mesmo almôndegas. Este produto é nutritivo, mas não gorduroso. Pode ser consumido tanto de manhã quanto à noite. É versátil, não precisa de refrigeração, temperos e não estraga. A lentilha funciona de forma eficaz. Enquanto você gasta dinheiro em suplementos duvidosos, ela está na prateleira do supermercado por algumas moedas, esperando sua vez. É engraçado e um pouco triste que a força muitas vezes esteja escondida no mais simples. A lentilha não é aquecida no micro-ondas nem servida em copo plástico. É simples. Basta pegar lentilhas, lavar, cozinhar e adicionar à dieta. Em uma semana você sentirá a diferença. A força não volta em um dia, mas a estabilidade chega rápido. Os músculos gostam de lentilhas não pelo sabor, mas pelo que elas fazem. Silenciosamente, sem ostentação, como deve ser. Camuflagem com força láctea. A lentilha se esconde na geladeira entre a geleia e o ketchup. Está lá silenciosa, pronta para sustentar sua força todos os dias. Ninguém se preocupa com o iogurte grego. Alguns o comem como lanche, outros bebem para o estômago. Quase ninguém sabe que ele mantém os músculos na velhice. Estamos falando de iogurte grosso e puro, sem açúcar e aromatizantes, externamente modesto, mas por dentro uma verdadeira fonte de proteínas concentrada e nutritiva. No iogurte, há uma alta dose de proteína do soro do leite, que começa a agir quase imediatamente, 20 minutos após o consumo, e não depois de 2 horas. Para músculos cansados é o primeiro socorro, especialmente se você ficou muito tempo sem comer. Mas essa é apenas a primeira parte do benefício do iogurte para o corpo. O mais interessante dentro do iogurte são milhões de bactérias benéficas, probióticos. Parece chato, mas eles influenciam a absorção de proteínas e a digestão. Os probióticos regulam como o corpo absorve os alimentos e distribui energia. Uma microbiota desequilibrada pode anular até a melhor dieta.
Um intestino saudável permite que alimentos simples funcionem eficazmente. Muitos idosos sofrem de inchaço, falta de apetite e evacuações irregulares. Eles não associam os problemas aos músculos, mas a conexão existe. Se o intestino não funciona, as proteínas não são absorvidas e os músculos ficam famintos. O iogurte restaura essa cadeia suavemente, sem medicamentos e efeitos colaterais, ajudando o corpo a absorver proteínas e manter os músculos. É um produto simples e eficaz para a saúde dos músculos e da digestão, especialmente importante na idade avançada. Uma vantagem importante do iogurte grego é o cálcio. Ele contém muito e o cálcio é necessário não só para os ossos, mas também para as contrações musculares. Sem cálcio, os músculos começam a falhar, responder lentamente, cansar mais rápido e ficar flácidos. O cálcio dos alimentos é melhor absorvido do que o das pílulas. O iogurte é um produto de ação imediata. Pode ser consumido imediatamente sem preparo ou lavar louça, o que é conveniente e economiza tempo a qualquer hora do dia. O iogurte pode ser incluído na dieta pela manhã com nozes, no lanche com canela, antes de dormir com uma colher de mel ou simplesmente puro. Essa conveniência com benefício é embalada em um potinho. Ao contrário dos suplementos da moda, o iogurte não promete resultado rápido, mas funciona de forma estável todos os dias. Ele não substitui tudo, mas dá um impulso ao corpo, especialmente se já estiver exaurido. Alimenta os músculos, regula a digestão e estabiliza o nível de açúcar no sangue. Tudo isso acontece sem 1 grama de açúcar. O iogurte grego é uma camuflagem. Parece simples, mas age de forma precisa e eficaz. Muitos não percebem sua importância e depois se surpreendem porque alguns envelhecem lentamente, enquanto outros perdem a saúde rapidamente em poucos anos. O envelhecimento não nos torna fracos. A fraqueza começa quando paramos de dar ao corpo o que ele pede para manter a força e a saúde. A academia não é apenas treino, mas também produtos simples e funcionais que criam a base interna da saúde. Sem pompa e barulho desnecessário, apenas um sistema. É possível ser forte aos 60 e 80 anos, não por motivação, mas por um sistema pensado que apoia o corpo todos os dias. Músculos não são sobre uma forma bonita. São sobre função, levantar, manter o equilíbrio, não temer o próprio peso e sentir-se confiante. Essa função exige nutrição verdadeira diária. Você não perde enquanto alimenta seus músculos corretamente e regularmente. Cada gole, cada colher, não é apenas comida, mas uma decisão de estar em seu corpo, não na cama, de andar, não sentar, de viver, não apenas sobreviver. Neste vídeo você recebeu 7 aliados da nutrição. Cada um é parte do esquema geral que ajuda você a ficar mais forte e saudável. Não precisa comer todos de uma vez, escolha pelo menos um aliado e comece por ele. O corpo ouvirá e responderá com reciprocidade. O corpo se tornará seu parceiro, não seu inimigo. Inscreva-se se quiser continuar alimentando não só o estômago, mas também sua força. Até logo! Mantenha-se forte todos os dias apoiando-se em um sistema que funciona para você e não contra você.